Já quero registrar aqui também que a nação brasileira, nesse exato momento, passa por uma mudança muito importante na sua forma de gestão e acompanharemos em Santa Catarina com muitos atos semelhantes ao que acontece em Brasília, no sentido de diminuir a máquina pública, de fazer aquilo que nós prometemos em campanha, que os senhores nos acompanharam, aqueles que acompanharam os nossos atos de campanha sabiam do que havia sido prometido. Inicialmente, uma programação para a diminuição da máquina pública, depois uma equipe de primeiro escalão técnica, que escolheria também tecnicamente as pessoas com as quais eles iriam trabalhar, e isso já está acontecendo, uma vez que nós estamos anunciando através da imprensa e das redes sociais as mudanças que a gente está promovendo na escolha do nosso secretariado. É perceptível que os nossos secretários têm sido escolhidos sob um critério técnico, e todos eles têm atuação nas áreas para as quais eles foram escolhidos. Isso é um momento diferente, posso dizer, do que acontece na maioria dos estados brasileiros, em que, primeiramente, se coloca um político de carreira. Essa foi uma das nossas grandes promessas de campanha e a gente tem seguido essa regra. Onde a pasta é política, naturalmente, que pode até caber um movimento um pouco mais político, mas a maioria das pastas mais importantes de Santa Catarina são pastas técnicas, que precisam entregar serviços e também bens, né, para os senhores consumirem, como a infraestrutura, por exemplo. E a gente tem certeza que as escolhas que estão sendo feitas serão escolhas que trarão ao catarinense a condição de ver as obras acontecendo. O nosso governo será um governo que aplicará infraestrutura a partir do enxugamento da máquina pública, do combate à corrupção, que foi também uma das nossas promessas de campanha, combater a corrupção. E de que forma se combate a corrupção? Colocando as pessoas que nós confiamos, que nós olhamos nos olhos e sabemos quais são as pessoas que estão trabalhando conosco. É nesse sentido que a gente vai governar por Santa Catarina, vai trazer para o poder público a forma mais transparente possível de gestão pública, com a criação também, e esses detalhes, obviamente, a gente já convoca os senhores que estão aqui e aqueles que nos ouvem e nos assistem para amanhã, às 14 horas. Amanhã pela manhã nós empossamos esse secretariado do qual estou falando agora, mas amanhã às 14 horas nós então concedemos uma entrevista coletiva aos senhores, onde vamos comentar mais detalhadamente do que está sendo programado para ser feito nesse primeiro ano, nos primeiros 100 dias de governo, no primeiro semestre e também nos próximos 4 anos. Como a gente vai fazer a gestão de Santa Catarina, de que forma a gente vai usar os instrumentos de transparência para o autocontrole, porque as pessoas normalmente não gostam de ser controladas, mas quando eu também me submeto, como governador, como vice-governadora, à transparência, o controle naturalmente é exercido e nós mesmos colocamos os nossos freios para fazer as coisas certas, republicanas, para que as pessoas, então, tenham serviço de qualidade, o dinheiro público, o dinheiro arrecadado dos tributos investido onde ele deve ser investido, e que a gente tenha, então, resultados semelhantes aos resultados que a gente tem na iniciativa privada. As empresas catarinenses são muito bem geridas e muitas vezes a gente precisa, então, acompanhá-las dentro do poder público, trazendo mais agilidade. Nós queremos fazer um governo sem papel, eliminar o papel na administração pública, e isso tem prazo para acontecer, a gente vai detalhar para os senhores amanhã. Nós queremos fazer um governo com absoluta transparência, criando também uma Controladoria Geral do Estado, que vai estar sempre verificando todos os procedimentos que o Estado faz naquilo que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. Eu fico à disposição dos senhores também para eventual questionamento. Antes da abertura, um momento, a gente vai dar a oportunidade para que o presidente da Casa possa também fazer uso da palavra. Agora que viu o nosso governador Eduardo, não sabia a sua presença. Boa tarde a todos, em especial o governador eleito, que daqui a alguns instantes vamos tomar a posse.
cumprimentar o governador eleito, que daqui a alguns instantes tomará posse, bem como a vice-governadora, cumprimentar meus colegas deputados e deputadas, cumprimentar o nosso governador que deixa, né, ou deixou essa à meia-noite. E, primeiro, fazer aqui um breve relato da nossa relação com os parlamentares aqui na casa, bem como o governo. E é um especial que tive um ano em que foi um ano atípico aqui na Assembleia Legislativa, por conta da ausência do nosso colega, amigo Aldo Schneider, mas quero ver, governador, que tivemos uma relação institucional de respeito e conduzimos de forma que não atrapalhasse o governo. Enfim, o nosso objetivo era contribuir para que o governo pudesse dar uma resposta à população catarinense, e quero crer que, mesmo nesse espaço breve que o doutor Eduardo Pinho Moreira conduziu o Estado, conduziu também a alcançar a grande maioria dos objetivos, e agradecer toda a equipe, governador, que tivemos esse período de relacionamento. E eu passo que desejo também ao governador eleito Carlos Moisés da Silva, bem como a vice-governadora Daniela Errante, muito sucesso, mas que, acima de tudo, que o senhor e a senhora tenham muita saúde para enfrentar os desafios. O nosso desejo é que o Estado continue sendo um Estado vencedor, e para isso precisa, como o senhor falou, ainda cada governo que entra sempre tem algo a fazer e não consegue superar tudo. Mas tenho certeza que as intenções e o desejo de Vossa Excelência, bem como da vice-governadora, é de fazer o melhor por todos os catarinenses. Não estarei aqui na Assembleia a partir de fevereiro, mas pode ter a certeza que o que puder contribuir, puder colaborar, e o meu desejo é de muito sucesso para que seja um governo exitoso, e é o que todos nós almejamos e temos a certeza que acontecerá. Então, muito obrigado mais uma vez à imprensa por todo esse período que passamos aqui na Assembleia. Também tivemos um relacionamento de respeito e, portanto, a vida segue, e daqui a uns instantes vamos conceder a posse. Obrigado. Obrigado, presidente. Senhores, agora, por favor, contando com a compreensão do tempo limitado que nós temos, por favor. Boa tarde a todos, feliz ano novo. Sou Altair, do Jornal Notícias do Dia e da RIC TV. Governador, por gentileza, o senhor confirma a indicação do Dr. Luiz Felipe Ferreira para a Controladoria? E uma segunda pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a escolha do secretário de Educação, pasta importante, e se houve alguma questão ideológica, né, como houve na escolha do ministro da Educação, na escolha do senhor para a secretaria. Obrigado. O Felipe, sim, ele é um nome cotado para, né, confirmado para a Controladoria e Controladoria Geral do Estado. E quanto à escolha do secretário de Educação, durante a campanha, aqueles que me seguiram durante a campanha perceberam que eu falava muito da desconexão que havia entre o ensino médio e as empresas, a indústria, o perfil ofertado de empregos, né, área de atividades em Santa Catarina. E essa reclamação, inclusive, tinha estatísticas que seguiam que cerca de 40% dos jovens que saíam do ensino médio não encontravam exatamente, do ensino técnico, inclusive, uma formação, um parque, né, industrial, enfim, que lhes recebesse. Então, a partir daí, a gente começou a pensar muito sobre a educação, principalmente do ensino médio, e o professor, ele tem um histórico, né, de 26 anos de sala de aula, ele é da educação, apesar de ter muito enfoque ao ensino técnico, e a gente, então, sonha com esse ensino técnico catarinense. Os senhores sabem que o percentual que entra no curso superior é mínimo, né, de brasileiros, e se nós não tivermos um bom ensino técnico profissionalizante, as pessoas saem da escola, saem do ensino. Muitas vezes, não, esse é um grande problema também, a evasão. Nós não conseguimos tornar o ensino médio atrativo ao jovem, e sem essa atratividade eles abandonam o ensino médio, e a partir daí nós então temos uma geração de pessoas que não têm conexão com o emprego ofertado, com o trabalho. Portanto, penso que para o Brasil, não só para Santa Catarina, nós temos que aplicar muito no ensino técnico profissionalizante para que a gente tenha condição, inclusive, de já gerar renda para essas pessoas, que num eventual
ensino integral podem estudar em meio período e fazer estágio exatamente naquele ramo de atividade para o qual ele está estudando, está aprendendo e, normalmente, já recebendo ali alguma renda familiar, poderá, inclusive, ser aproveitado ao final do término do ensino médio. Então, esse foi um dos conceitos que nós elaboramos, juntamente com o professor e com toda uma equipe que entende de educação, que são os servidores, né? Eu tenho dito que os servidores de carreira estão com os olhos brilhando, porque eles sabem que muita coisa ainda pode ser feita, como disse o presidente, pode avançar, né? Tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança. Esse foi o viés de escolha do professor. Governador, aqui, Anderson Diário Catarinense. Duas perguntas. A primeira sobre infraestrutura. O senhor falou que esse vai ser o foco do seu governo. Eu queria que o senhor detalhasse isso. No que o senhor pretende investir em infraestrutura e sobre combate à corrupção. O que o senhor já detectou? Detectou algum sinal de corrupção que precisa ser atacado já ou vai ser algo daqui para frente? Bom, começando pela corrupção, então, né? A corrupção ela se manifesta de diversas maneiras. O Estado é muito grande. Um governador, o governador Eduardo, eu, sozinho, não consigo controlar tudo que acontece no Estado. Isso é fato. Então, existe o servidor, inclusive na iniciativa privada, as pessoas mais republicanas e aqueles que não são tão republicanos, que usam o Estado para seu interesse próprio e não para o bem comum. Portanto, as estruturas de controle é que vão exatamente facilitar com que a gente combata a corrupção. Também dentro do viés de compras do Estado, nós pretendemos especializar grandes centros de atividades conjugadas, tanto nas compras quanto na gestão de pessoas. E aí, na parte das compras, naturalmente, você especializa pessoas e, além disso, você começa a trabalhar com pregões eletrônicos que vão dar uma maior possibilidade de participação das pessoas nas compras públicas, trazendo normalmente benefício, porque mais empresas apresentam propostas, você tira do ramo de 2, 3 empresas. Então, quando o Estado não pratica o pregão eletrônico, ele deixa de economizar, porque a média de economia é de 16%, 16% a 18%, o índice de economia, quando você utiliza a licitação nesse formato, porque você amplia a oferta e mais pessoas participam desse processo. Então, existem muitas modalidades de corrupção, quando eu digo, o particular pode se fechar para fazer uma proposta e o Estado fica refém, por exemplo, de 3 empresas. Então, isso nem o governador que sai, nem o que entra consegue controlar, se não criarem estruturas exatamente para que o Estado promova um processo diferenciado. Essa é uma das bandeiras. Infraestrutura, naturalmente, e a grande demanda que nós tivemos até nos meses em que a gente correu a campanha, poucos meses, quase 2 meses, a gente observou, e em todos os lugares, associações comerciais que nós vamos, a principal pedido das pessoas é exatamente a infraestrutura rodoviária no primeiro momento. É claro que a infraestrutura não morre aí, ela avança, mas a infraestrutura rodoviária precisa de uma atenção urgente. O oeste de Santa Catarina, o tempo que visitamos, relatou muitas dificuldades. Nós presenciamos andando de veículo por aquela região e a gente vai investir em infraestrutura. A gente está calculando o que a gente vai economizar com o enxugamento da máquina, com a diminuição de cargos, e exatamente investir esses valores de economia em infraestrutura. Isso vai dar segurança para o catarinense e vai gerar, inclusive, o desenvolvimento do Estado, porque as outras 3 atuações do Estado, saúde, segurança e educação, se você não investe em infraestrutura, você não consegue investir nelas, porque o Estado também não arrecada. Então, o investimento em infraestrutura talvez seja um dos principais investimentos de qualquer governo, porque vai gerar arrecadação, que vai gerar, então, emprego e renda, que vai gerar consumo e que vai gerar investimento em saúde, segurança e educação pelo Estado, sem esquecer das demais áreas que o Estado participa também. Senhores, em razão do tempo, e nós também não descumprimos o regimento da LESC, nós faremos mais uma pergunta apenas, o governador responderá e depois terá que se dirigir ao plenário. Então, a compreensão de todos, nós sabíamos já do tempo limitado, mas, infelizmente, não podemos, enfim, romper com essa questão do rendimento da casa. Também Governador João Paulo, Rádio Eldorado Criciúma, com relação ao seu relacionamento com a Assembleia Legislativa, dado todo esse cenário da sua eleição, há uma expectativa muito grande. O que o senhor diz com relação ao relacionamento da Assembleia Legislativa e quando o senhor envia a reforma para esta casa? A experiência tem sido excelente. No primeiro contato que nós temos com todos os deputados, já tivemos, né? E sempre declaração de apoio, de estar querendo o melhor para Santa Catarina. É nesse sentido que a gente acredita que vai se dar o nosso relacionamento. Os deputados, tanto os que continuam quanto os novos deputados eleitos, têm esse sentimento de ajudar o Estado e vão participar, tenho certeza, no nosso governo.